Oi, gente, boa tarde. Nosso grupo vai apresentar sobre destino dos resíduos sólidos. Nosso grupo é composto por Ana Carolina Farias, Ivana Fernandes, Luana Moreira e Mayra Moutinho, que sou eu. E esse trabalho vai ser realizado para a matéria de Educação Ambiental com a professora Eleni Souza Santos Rocha. A gente vai abordar diversos temas, como o impacto dos lixões, definições de aterro controlado e aterro sanitário, poluição do solo, leis, infraestrutura de obras, engenharia e tecnologias, tipo de resíduos e incineração e pirólise. A gente vai começar falando sobre os impactos dos lixões. O que é o lixão? O lixão é uma instalação sem qualquer tipo de controle, seja ele de saúde, segurança e ambiental, conhecido como vazadouro, que recebe materiais de todas as origens e periculosidades. Essa definição é de acordo com o CINIS, e devido a ser que recebe todos os tipos de materiais de origens e periculosidades, não há uma fiscalização acerca disso. Então, isso gera diversos impactos, como os ambientais, que envolvem contaminação do solo do lençol freático pelo chorume, mau cheiro, emissão de gases do efeito estufa, aumento do número de incêndios causados pelos gases que são gerados, e também impactos sociais, como acidentes e contaminação dos catadores, e aumento do número de doenças. Ao lado, a gente pode ver uma lista de doenças que tem seus vetores vistos nos lixões, como a febre tifoide e a paratifoide, que tem um vetor como mosca. E no lixão tem diversos tipos de animais, né? Como moscas, baratas, mosquitos, e pode levar à geração dessas doenças. Agora que a gente vê uma imagem real, que é essa aqui de baixo, de um lixão com catadores. Aqui do lado a gente vê alguns impactos que eles causam, como odores, emissão de metano, fumaça com possíveis gases tóxicos, resíduos levados pelo vento, escoamento superficial de chorume, que afeta o curso d'água, os catadores, que às vezes ficam sem proteção nesse local, contaminação do lençol freático pelo chorume que infiltra pelo solo, e é um lugar muito propício para alimento e abrigo de animais e insetos, que são vetores de doenças. Como a gente pode ver aqui, o chorume infiltra no solo e chega no lençol freático. Agora, falando um pouquinho sobre o aterro controlado e aterro sanitário. Então, a diferença entre eles. O aterro controlado é uma instalação com alguns cuidados, principalmente relacionado à segurança dos trabalhadores e trânsito de pessoas da unidade. Caracteriza como um estagiário intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. Então, não é uma coisa tão ruim quanto o lixão, mas também não é algo tão bom e com muitas regras como o aterro sanitário. O aterro sanitário é uma instalação com controle técnico e operacional permanente para evitar que resíduos e seus efluentes líquidos e gasosos causem danos à saúde pública e ou ao meio ambiente. Então, é uma coisa muito mais controlada e estudada de forma correta. Mostrando aqui na imagem, a gente pode ver a diferença entre eles. Por exemplo, o aterro controlado, ele permite que o chorume chegue no lençol freático por causa da falta de permeabilidade no solo. No aterro sanitário, a gente não vê isso, porque como é uma coisa muito mais estudada, controlada, eles colocam uma manta de PVC que evita que esse chorume atravesse no solo e chegue no lençol freático. E também, esse chorume muitas vezes é levado a uma estação de tratamento de esgoto, que aí é tratado e tem um destino correto. E essa cobertura do lixo é feita diariamente, também para evitar mosquito, barata, rato, outro tipo de animais. E há uma captação e queima do metano, para evitar possíveis queimas inadequadas. Essas são as principais diferenças. Agora, falando um pouquinho do Brasil. Há uma estimativa de massa de resíduos sólidos domésticos e resíduos públicos em unidade de exposição no solo. Esse gráfico é feito em milhões de toneladas por ano, que são jogados em aterro sanitário, ou em aterro controlado, ou em lixão, e é de 2020, de acordo com o CINIS. Então, a gente pode ver que ainda uma grande quantidade de tonelada por ano é jogada em lixões, que é uma destinação inadequada para o lixo. E a gente vê também uma diferença nas regiões do Brasil.
por exemplo, a região sul tem pouca quantidade de toneladas jogadas por ano em aterro ainda, mas já a região nordeste tem muita quantidade de tonelada de lixo jogada em lixões, inadequadamente. Agora, falando um pouquinho dos impactos na vida real das pessoas, eu trouxe essa notícia que fala sobre os moradores que temem doença com acúmulo de lixo em Grota, na zona leste de Terezinha. Essa mulher da imagem aqui relatou que ela já se furou com a seringa. Como eu disse que não tem uma fiscalização do tipo de resíduo que é jogado nesse lixão, é jogado resíduo hospitalar, que inadequadamente, jogado resíduo industrial também inadequadamente. Então, eu vou ler um pouco do relato dela, que também mostra sobre o tipo de doença que é causado por esse lixão. Ela fala que ela já não sai mais para o quintal por causa de tanta sujeira e a quantidade de lixo acumula água parada e os mosquitos atacam os moradores. Os mosquitos é o vetor, principalmente da doença também da dengue, né? E ela está com suspeita de dengue. Na semana passada, ela relata que na semana passada sentiu muitas dores nas juntas e ainda estou com manchas vermelhas no corpo. Agora que estou me recuperando. Como você pode ver, que se tornou um lixão inadequado aqui, né? Destino inadequado de lixo. E como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação informou que realizará a vistoria no bairro e pontuou que o descarte irregular de lixo é um problema crônico. Ou seja, os lixões é um problema crônico, né? Causa todos os impactos que eu citei anteriormente, e uma das medidas é transformar isso em aterro sanitário, que é controlado tanto na entrada quanto no tipo de material que é destinado a esse ambiente. Boa tarde, meu nome é Ivana Fernandes, eu vou falar sobre a poluição do solo. A poluição do solo ele é uma consequência, né, de altas concentrações de componentes poluentes na superfície, no qual causa danos, né, à biodiversidade do solo e coloca em risco a saúde de todos, né? Como, por exemplo, os metais pesados, como o chumbo, os pesticidas, os solventes, todos esses podem contaminar o solo, né? Vou falar sobre algumas causas, né, de poluição. No caso dos fertilizantes, eles são usados para corrigir as deficiências do solo de forma indiscriminada, e com isso eles acabam contaminando o solo com impurezas e sobrecarga de nutrientes, né? No caso também dos agrotóxicos, que são os pesticidas, os herbicidas e os inseticidas, que também são usados para diminuir o número de pestes que atuam nas plantações, e isso acaba prejudicando a atividade agrícola, né? Outras causas também é o despejo incorreto de resíduos sólidos, os depósitos de lixo feitos de forma não sanitária, né, que acaba deixando o chorume vazar e contaminar o solo e também os lençóis freáticos. Outras causas também as atividades humanas, né? A água poluída lançada pelas indústrias, os vazamentos do petróleo, as chuvas ácidas, os esgotos lançados nos rios e nos solos, a perfuração errada do solo, os cemitérios, infiltração das fossas sépticas, queimadas, mineração, tudo isso causada por atividades humanas. Agora eu vou falar sobre as consequências dessa poluição, né? Quais as consequências disso? Ele vai piorar os cultivos, né? Diminuindo a quantidade e a qualidade das colheitas. Vai poluir as águas, o solo, o ar, né? O deslocamento de populações para outros lugares, desaparecimento das espécies, né? Desertificação, o impacto econômico, e entre outros. Agora, o que isso pode causar, né? Quais são os impactos na saúde pública da população, né? Os poluentes do solo chegam ao nosso organismo pela cadeia alimentar. Então, isso proporciona um aparecimento de muitas doenças no nosso organismo, né, entre as pessoas. Outro aspecto também é a disseminação dos antibióticos no meio ambiente, que isso vai favorecer a resistência, né, dos patógenos a esses medicamentos. Também o consumo do arsênio e do cadmio em baixas doses, por um longo período, ele pode vir a provocar câncer nas pessoas. Uma pesquisa
investigou opções para evitar que as plantas absorvessem essa substância. Então, eles adicionaram a casca do arroz, que porque é rico em silício, então eles aplicaram essa casca de arroz no solo, pois ia ajudar a reduzir a quantidade de contaminantes absorvidos pelas plantas, e assim melhorar na colheita, né? Oi, gente, meu nome é Luana e eu vou falar um pouco sobre as leis, né, que envolvem essa questão ambiental. As questão das leis, o Brasil, ele é um dos países que são exemplo em questão de leis ambientais, porque há leis várias para várias áreas da questão ambiental. Entretanto, a que a gente vai focar aqui nesse trabalho são as 3 leis, que é a Lei 6.938 de 81, Nacional do Meio Ambiente, a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, e a Lei 12.310, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E ela é a principal que vai instituir essa questão dos aterros sanitários, que são muito importantes, né, para evitar todas essas consequências que já foram citadas anteriormente. Bem, a Política Nacional do Meio Ambiente, ou PNMA, ela estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente e constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA. Esse CISNAMA, ele é dividido entre na verdade, ele é separado entre órgãos federais e órgãos estaduais. Tem os órgãos federais, que tem, por exemplo, o Conselho de Governo, que seria o conselho que faria a passagem, a interlocução entre o presidente e as ideias, os projetos relacionados ao meio ambiente, né? Mas atualmente no Brasil não existe esse conselho, mesmo ele estando na Constituição, estando na legislação, esse conselho ele não é vigente. Então, o que acontece é que o CONAMA, que seria o outro órgão, que ele é o que efetua as diretrizes, faz as leis e tudo mais, e ele enviaria para o Conselho de Governo, e o Conselho de Governo seria quem iria aconselhar o presidente a efetuar essas mudanças, né? Como não tem o Conselho de Governo, então o próprio CONAMA ele faz a questão de publicar as leis. Depois tem o CONAMA, ele é o órgão consultivo e deliberativo. Depois tem o órgão central, que seria o Ministério do Meio Ambiente, que ele planeja, ele coordena e supervisiona as políticas ambientais de todo o país. Ele é órgão central, né? Então, ele que vai coordenar todos os outros órgãos que são estaduais. Os órgãos executores, que tem o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que seria o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes, de Conservação de Biodiversidade, que é o ICMBio. Eles têm a mesma função, praticamente, que eles são literalmente órgãos executores. Eles são responsáveis pela execução das normas e das políticas ambientais. Então, ele que faz a aplicação das leis e faz as fiscalizações e também aplica as punições. A questão do IBAMA, ele está em todo o território nacional, e o ICMBio, ele já é voltado para unidades de preservação, tipo parques nacionais, as áreas de proteção ambiental. Então, o ICMBio é responsável pela conservação, a exploração turística e todo o policiamento daquela área. Além disso, tem os órgãos seccionais, que são as entidades estaduais, que eles executam os programas, eles fazem projetos e controlam e fiscalizam atividades. Eles podem realizar projetos, contanto que não vão de encontro com os projetos e os planejamentos do Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central. E depois vem os órgãos locais, que são as entidades municipais, que eles controlam e fiscalizam as atividades que acontecem no município. Eles também podem criar programas e projetos, mas como eu disse, desde que não vai de acordo com a entidade estadual e depois que não vai de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. A próxima lei é a Lei 9.605, né, a Lei dos Crimes Ambientais, que ela prevê a questão de crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crimes de questão de descarte incorreto de resíduos, que aí entra a questão do destino correto, né, dos resíduos sólidos. Então, ela vai
determinar as sanções penais e administrativas derivadas dessas condutas lesivas ao meio ambiente, né? Que foi como eu disse. Também tem a questão de condutas administrativas, mas aí é uma parte bem mais complexa dessa questão dessa lei. E após isso tem também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a política ambiental que vigente em todo o território nacional. Aí ela divide os tipos de resíduos, né? Que são os industriais, o de saneamento público, de construção civil, da saúde, agropecuários, domiciliares, perigosos. É ela que diferencia cada tipo de resíduo. Fica de fora apenas os resíduos radioativos, que eles têm uma legislação própria. Então, essa questão da PNS é muito importante também, que ela prevê essa questão do que todos os meios de produção têm responsabilidade pelos seus resíduos. Então, desde a fábrica que faz a questão do resíduo, até o comerciante, a distribuidora e nós consumidores, todos têm responsabilidade por essa questão da vida útil do resíduo. Além disso, uma questão muito importante da PNRS é que ela inclui valor agregado aos resíduos sólidos, já que eles têm muito valor social, já que muitas pessoas dependem dessa questão dos resíduos para a sua sobrevivência. Bem, aqui a questão sobre a instalação do aterro. Como que acontece essa questão da instalação? Primeiro, tem que haver uma seleção da área, então a empresa que, por exemplo, quer instalar o aterro, ela tem que fazer toda uma seleção, todo o estudo, o tipo de área, qual será a população que será afetada e contemplada por esse aterro sanitário, e se vai afetar, se haverá impactos negativos, por exemplo, na população que vive ao redor, na biodiversidade ao redor. Então, todo um estudo. Depois que tem esse estudo, há um licenciamento, né? O empreendedor vai e pede a licença prévia no órgão responsável. Essa licença, quando ele pede a licença prévia, ele também tem que já ir fazendo o projeto executivo. Essa licença prévia serve para como fazer os estudos sobre os impactos e fazer também o projeto. Então, nesse projeto tem que ter o memorial descritivo, o memorial técnico. O memorial descritivo vai descrever tipo de solo, qual é a área do aterro, qual o tipo de permeabilizante que verá, como vai ser a questão da captação do gás, captação do churume. Então, desenho de plantas. O memorial técnico já é a questão de cálculos mesmo. Tem o cronograma de estimativa e a estimativa de custos, desenho das plantas, os eventuais anexos. Os eventuais anexos são todas as licenças que ele conseguir. Então, depois que ele faz essa licença prévia, faz o projeto e é aprovado, ele consegue a licença de instalação. Então, ele vai poder agora instalar tudo que havia feito no projeto executivo. Após isso, a licença de operação, que há uma fiscalização para ver se tudo o que houve na instalação está de acordo com o projeto, se está tudo correto, aí é liberada a licença de operação para o aterro poder entrar em execução. Só que essa licença de operação tem um prazo de validade de 4 a 6 anos. Então, tem sempre que ter uma visita periódica para fiscalização para poder fazer a renovação dessa licença. Então, a implantação, né, do aterro. O aterro, vale lembrar que o aterro, ele tem uma vida útil também. Então, a partir do momento que ele já está saturado, não é possível mais descartar os resíduos ali, tem que haver também um plano para poder, como que vai ser o encerramento desse aterro e toda a manutenção, porque mesmo após o encerramento do aterro, geralmente ele fica liberando gás e chorume por até 15 anos após o encerramento. Então, é muito importante haver essa questão da manutenção. Bem, aqui já é a infraestrutura do aterro. Aqui é uma camada, eles fazem primeiro o aterramento, né? Eles fazem uma escavação e podem ficar até, no mínimo, 2 metros de distância do lençol freático. Menos que isso, já não é recomendável fazer o aterro, porque se houver vazamento, pode afetar, contaminar a questão do lençol freático. Então, já que fez a escavação, eles fazem a impermeabilização, que eles usam, por exemplo, argila compactada e depois uma biomembrana, que é material de PVC, por exemplo.
Aí eles fazem toda a questão da captação do chorume, a captação do biogás e do metano, que seria aqui para haver a queima e evitar riscos de explosões. E todo dia eles vão colocando uma célula. Uma célula seria o lixo, né, o resíduo compactado, e que após o dia, a jornada de trabalho, ele é colocado uma camada de terra por cima para ver a impermeabilização. Então, todo dia vai acontecendo uma célula. Então, quando o aterro sanitário ele fica saturado, eles também fazem outra camada de permeabilização, que eu vou mostrar a seguir. E uma coisa muito importante também, que tem que ter um dreno fluvial, porque para não correr o risco da água da chuva percolar e acabar fazendo ainda mais chorume, a criação ainda mais chorume. Então, é muito importante que haja esse dreno fluvial. E para que também a água da chuva que acabe se entrando em contato com o material não escoe para outros lugares e contamine as águas ali próximas. Bem, aqui é a infraestrutura, aqui é a impermeabilização da base, como eu disse. Então, por exemplo, aqui há vários tipos de impermeabilização, na verdade, mas essa aqui é uma das bem mais usadas, mais simples. Então, embaixo tem o solo já escavado, colocam a camada de argila compactada, a camada de geomembrana, gel têxtil, aqui os drenos tanto para o churume quanto para o gás, e depois mais o geotêxtil para servir de filtro e os resíduos sólidos. Já na impermeabilização da cobertura, aqui os resíduos, outra camada de argila compactada, uma geomembrana, uma camada drenante, que aqui é a areia, geotêxtil e a camada suficientemente para poder fazer a revegetação, né? Para poder crescer a vegetação em cima, porque geralmente muitos empreendedores transformam os aterros após seu encerramento, quando já tem tudo monitorado, vê que está tudo certinho, que não há riscos, eles podem transformar esses aterros em, por exemplo, parques. Bem, aqui é a questão dos tipos de resíduos, que a PNRS também classifica. Tem os tipos de resíduos classe 1, que são perigosos, e os classe 2, que são os não perigosos. Os perigosos tem essa questão, que são resíduos que são muito reativos, têm risco de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade. Então, por exemplo, resíduos de laboratórios, ácidos, são todos, óleos lubrificantes também, por exemplo, lâmpadas fluorescentes, são todos considerados resíduos perigosos de classe 1. Já os resíduos classe 2 são os não perigosos. Eles são ainda divididos em classe 2A e classe 2B. A classe 2A são os não inertes, são resíduos orgânicos. Eles são classificados como não inertes quando, por exemplo, há essa questão dele ser embebido em água destilada e ele meio que se dissolver, ele tiver se dissolver mesmo, contaminar a água em que esteja além do potável. Quando contamina a água além do potável, são considerados não inertes. Então, os resíduos orgânicos fazem parte dessa classe, são os principais dessa classe. Já os resíduos classe 2B são os inertes, que são os que não se solubilizam na água, então não interferem se a água está potável ou não. Então, sucata de ferro, alumínio, cobre, esses metais assim que não se solubilizam. Boa tarde, aqui é a Ana Carolina. Eu vou falar sobre a diferenciação da incineração e da pirólise. Dentre as alternativas para a destinação dos resíduos, a gente tem a incineração e a pirólise. Ambos os processos visam reduzir os volumes dos resíduos em torno de 90%, e o calor gerado pelos gases de combustão pode ser aproveitado para a geração de energia elétrica e vapor. Os dois tipos têm pontos positivos e negativos, os quais eu vou abordar mais adiante. Primeiro, eu vou falar da incineração. Ele é um processo físico-químico de oxidação a temperaturas elevadas, com destruição de matéria orgânica, restando apenas cinzas do processo. Esse processo térmico ele é mais praticado com o enfoque de resíduos domiciliares e especiais, como os patogênicos, que são aqueles provenientes com algum tipo de contaminação por causadores de doenças. Por exemplo, o tipo de resíduo e ambientes hospitalares, que eu vou dizer mais adiante sobre isso.
O processo ocorre a uma temperatura mínima de 800 graus Celsius e os gases passam por uma câmara a uma temperatura de 1.200. É importante dizer também que o final do processo pode haver poluentes como metais pesados e produtos de combustão incompleta, e isso gera substâncias químicas, que é um dos pontos negativos. E sobre os resíduos sólidos de saúde, RSS, eles podem ser incinerados e haver substâncias tóxicas, como a dioxina e furano. Eles têm métodos mais amigáveis para o meio ambiente, como o tratamento a vapor, que é a autoclavação, muito comuns em hospitais e também em laboratórios de universidades. As vantagens é a redução do volume dos resíduos, evita também que os recursos sejam descartados em áreas inadequadas para com a produção de lixões e até mesmo aterros controlados, e também a geração de um lucro com a energia gerada no processo. Como eu disse anteriormente, esses dois processos, eles geram energia. E as desvantagens, a mais comum é o custo, muito alto, e também é necessário equipe especializada. Essa incineração pode gerar resíduos tóxicos. E aqui eu coloquei uma usina, um processo ilustrativo para a gente saber mais ou menos como funciona. E sobre a pirólise, é um processo que se refere à decomposição térmica de materiais contendo carbono em atmosfera com deficiência em oxigênio molecular. E tem dois tipos, a rápida e a lenta. Esses produtos podem ser usados como fonte de energia do próprio processo. Como eu disse anteriormente, a realização desse processo tem como subproduto a energia que pode ser reutilizada para a própria pirólise. A pirólise é um processo endotérmico que é necessário que exista bastante fornecimento externo de calor para que essa reação aconteça. O processo tem como subprodutos finais combustíveis na fase líquida, sólida e gasosa. E é nessa parte que eu falo sobre a subdivisão, que existem dois tipos de pirólise, a lenta e a rápida. A lenta, a gente tem um aquecimento bem lento, bem devagar, com temperatura máxima de 300 graus Celsius e duração de horas. E tem como subproduto os gases e subprodutos gasosos e sólidos. E na pirólise rápida, a gente tem um aquecimento muito mais rápido, que atinge 500 graus Celsius, e tem uma duração de minutos ou até mesmo em segundos, e tem como subproduto o líquido. É importante dizer que essas substâncias, as substâncias tóxicas geradas no processo de incineração não são sintetizadas na pirólise. Então, os poluentes que são gerados na incineração não são gerados nesse processo de pirólise. Temos também as vantagens e desvantagens. A principal desvantagem é o alto custo de investimento que tem nos dois processos. E a vantagem é a geração de produtos como óleo, gases e carvão. Importante dizer também que tem a recuperação de água, o resgate de créditos de carbono e a não geração de chorume. Eu trouxe também as etapas de um reator pirolítico, só para ilustração mesmo, e trouxe também o resultado da pirólise de lixo, que 1 tonelada de lixo produz certos tipos de subprodutos, que são esses ilustrados aqui. Aqui temos as fontes com as referências, e muito obrigada.